O lantânio é um elemento químico de símbolo químico, La, de número atômico 57, 57 prótons e 57 elétrons, com massa atômica 138,9 U. É um metal de transição interna, lantanídeo, terra rara, pertencente ao grupo 3 da classificação periódica dos elementos. A temperatura ambiente, o lantânio encontra-se no estado sólido. É encontrado principalmente em minerais terras raras associado com o sério. É dúctil e maleável, usado principalmente em ligas para a produção de lentes especiais, pedras de isqueiros e como esponja de hidrogênio. Foi descoberto em 1839 por Carl Gustav Mosander, em Estocolmo, Suécia. Características principais: lantânio. O lantânio é um elemento metálico branco prateado que pertence ao grupo 3 da tabela periódica e é considerado frequentemente como sendo um lantanídeo. Encontrado em alguns minerais, geralmente em combinação com sério e outros elementos terras raras. O lantânio é maleável, dúctil, e mole bastante para ser cortado com uma faca. É um dos mais reativos entre os elementos terras raras. O metal reage diretamente como os elementos carbono, nitrogênio, boro, selênio, silício, fósforo, enxofre, e com halogênios. Oxida rapidamente quando exposto ao ar. A água fria ataca lentamente o lantânio, enquanto a água quente ataca muito mais rapidamente. Aplicações: é usado em eletrodos de carbono para a produção de luz, principalmente para a iluminação de estúdios e projeções na indústria cinematográfica. É usado para a solda DW1600 e La2O3 aumenta a resistência do vidro, que são usados para a produção de vidros óticos especiais, tais como vidro absorvente de radiação infravermelha, lentes óticas para câmeras de máquinas fotográficas e telescópios devido ao elevado índice de refração e baixa dispersão. Lab6, hexaboreto de lantânio, é usado como fonte emissora de elétrons em microscópios eletrônicos de alta resolução. Quantidades pequenas de lantânio são adicionados ao aço para melhorar sua maleabilidade, ductilidade e resistência ao impacto. Pequenas quantidades são adicionados ao ferro para produzir ferro fundido nodular. Pequenas quantidades de lantânio, 0,2% a 5%, são adicionados ao molibdênio para diminuir a sua dureza e sensibilidade a variações de temperaturas. O metal é pirofórico, por isso é usado em ligas, 25% a 45%, para a produção de pedras de isqueiros. O óxido é usado em eletrônica, válvulas eletrônicas. Ligas de lantânio como esponjas de hidrogênio. Estas ligas são capazes de absorver até 400 vezes o seu volume de hidrogênio gasoso, e é um processo reversível. Como catalisador no craqueamento do petróleo, transformação do óleo cru nos seus derivados. Mânutas de lanterna a gás. Na forma de compostos é usado para polir vidros e em lapidação. O labário em datações de rochas e minérios. O nitrato de lantânio é aplicado principalmente em vidros especiais, tratamento da água e como catalisador. O fluoreto de lantânio é utilizado para a produção de membranas em eletrodos íon seletivos para o íon fluoreto. História: o lantânio foi descoberto em 1839 por Carl Gustav Mosander,
em Estocolmo, na Suécia. A partir da decomposição parcial de uma amostra de nitrato de cério aquecendo e tratando o sal com ácido nítrico diluído. Da solução resultante, isolou uma terra rara nova, que denominou de lantena. O lantânio foi isolado na forma relativamente pura em 1923. A palavra lantânio vem do grego lantanen, que significa escondido. Papel biológico. O lantânio não tem nenhum papel biológico conhecido. O lantânio bloqueia o poro formado pela alfa-latrotoxina em estudos realizados no vidro. O elemento não é absorvido por via oral e, quando injetado, sua eliminação é muito lenta. O carbonato de lantânio está sendo estudado como um composto para absorver o fosfato nos casos de falhas renais. Alguns cloretos de terra rara, tais como o cloreto de lantânio, LaCl3, são conhecidos por apresentarem propriedades anticoagulantes. Ocorrência: monazita, C mais La mais TH mais ND mais Y, PO4, e bastinazita, C mais La mais Y, CO3F, são os principais minérios em que o lantânio ocorre nas porcentagens 25% e 38%, respectivamente. Os principais depósitos de monazita são encontrados na Índia, Estados Unidos, Brasil, África do Sul e Austrália. Os principais depósitos de bastinazita estão nos Estados Unidos, Califórnia e Novo México. Outros minerais que contêm o lantânio são a cerita e a alanita. Isótopos. O lantânio apresenta dois isótopos naturais, La139, que é estável com uma abundância natural de 99,91%, e o La138, abundância natural de 0,09%. 31 radioisótopos têm sido identificados, sendo o La138 praticamente o mais estável com uma meia-vida de 1011 anos, e o La137 com uma meia-vida de 60.000 anos. Os demais apresentam meias-vida abaixo de 24 horas, destes, a maioria com menos de 1 minuto. Este elemento ainda apresenta 3 isótopos meta-estáveis. Os isótopos da lantânio apresentam massas atômicas desde 120 U, La120, até 152 U, La152. Precauções. O lantânio tem uma toxicidade de baixa a moderada, e deve ser manuseado com cuidado. Em animais, a injeção de soluções de lantânio produziram hiperglicemia, diminuição da pressão sanguínea, degeneração do baço e alterações hepáticas.